Você vê. Esse príncipe saudita, né? Sim. Ele já falou que aquela área vai virar a Europa. Isso. Na cabeça dele. Ele está fazendo a line, e aí tem um cara que vale a pena a gente falar sobre ele aqui. Eles estão falando de uma reforma gigantesca. Tem um cara que é o grande orquestrador disso e que ele desapareceu na internet. O nome dele é Alex Zorkosov. Esse cara é judeu, né? Ele é russo, né? E o Alex, ele foi retirado tudo dele na internet. Ok, tudo. Ele é o pai da IA a nível global. Tá certo? Você não acha mais registro dele. Biotecnologia é esse cara. Tá? Todos os grandes laboratórios são dele, inclusive, dentro desse processo. Né? E esse cara aparecia na internet até 2023. E desapareceu. Okay? Total. E aí eu encurralei a IA, né? Porque eu tinha tido acesso à questão da informação e eu comecei a levar o bendito do chat, né? Para um curral. Eu fui encurralando ele, encurralando. E aí eu falei, mas se quisessem escondê-lo, o fariam por quê? Aí que foi top. Aí ele foi entregando a parada toda. Tu compreendeu? Então, nós temos alguém... alguém... cérebro por trás de tudo que está acontecendo. É melhor ele oculto do que... Total. Então, nós temos alguém que está... Até porque se ele tiver visível, esse cara, essas alturas, já nem vivo mais estaria, Não, né? aí você vê. Aí, dentro desse processo, mas vai ficar melhor. Depois eu quero terminar minha linha de raciocínio, mas porque... vamos lá. Não vai ficar nós melhor. Somos na mesma, vamos lá. Porque o que acontece? Esse é um processo, né, que ele permeia. Né? Sim. E aí você vê, o que você está colocando como possível data de execução coincide com a Big Tech falando que em 2028 o mundo que a gente conhece acabou. Vai ser outro mundo. Já preconizaram isso para 28. Né? Eles atualizaram os números, disseram que nós não seríamos os 8, mas sim de 12 a 14 bi no planeta e que a agenda tinha que andar mais rápida. Né? A bendita da PAN, que estava prevista para o ano que vem, já há quem especula em ciência para agora. Já explodir agora, mês que vem, vai explodir problema aí pelo planeta. Terminando a minha linha de raciocínio sobre Israel, né? Aí Donald Trump volta. O improvável. O improvável. Aí vamos lá. A gente teve um teste de um governo mundial, que foi a pandemia, tudo na geração da Figueira. Sim. Porque o teste foi, vamos ver como a humanidade se comporta dentro de um domínio global. E a humanidade passou 90% no teste. Total. Todo mundo colocou máscara, todo mundo se isolou, todo mundo tomou as malditas. Aí, veja bem, há uma modificação genética, há uma domesticação, na minha visão, que modifica totalmente através de alimentação, de água, de ar, como a gente estava comentando. Sim. E através do que está sendo aplicado na humanidade. Então é como se a humanidade ela tivesse sendo domesticada para um futuro. Concordo. Aí entra. Nós temos essa questão muito importante que o senhor tocou. E aí, domesticado, tu bota aí castrado. Sim. Porque a testosterona da galera... Não. Castração no sentido até da cópula. Porque você tem a testosterona caindo em todo mundo, inclusive de jovens caindo, homens e mulheres biológicos, né? Mais a esterilidade masculina e feminina para você poder optar pela inseminação, né? In vitro, com produção fora da matriz feminina, porque o corpo da mulher hoje, Fabinho, já não é mais necessário para você produzir a vida. Você produz a vida fora do corpo da mulher. Mas aonde? Numa incubadora. Você consegue comprar um bebê, né, agora, né? Só não está vendido ainda, porque há uma discussão ainda técnica de como tudo isso vai acontecer. Mas em 3 anos... Por isso a ideia desses bebês reborn, que já é uma apologia... Já é uma apologia a esse processo. Aí entra, nós tivemos, vamos lá, um teste global, que a humanidade passou diante de um domínio global e ninguém percebeu. Aí que você vê que a hipnose... tá dando certo, as pessoas não perceberam que foi um teste do que será. Não, a grande maioria não, e até se ressentiu de quem falava o contrário. Né? Por exemplo, eu fui em Fortaleza, fui comer em plena pandemia num restaurante e o garçom falou, não posso te atender porque eu não tinha o cartão, né? Fui no hotel, o dono do hotel falou, não tem como te receber porque você não tem o cartão. Quer dizer, se eu não pude comer e não pude me hospedar, quer dizer... Sim. Aí a gente só vê isso em Apocalipse 13, 16.
Então eles fizeram um teste, eu acredito que a próxima pandemia agora ela vem toda dentro de uma tecnologia. E aí vem, né? Donald Trump volta, aí veja bem, tinha um câncer lá chamado Síria, Bashar al-Assad sai e abre acordo com Israel. Verdade. O Hezbollah, o Hamas e os Houthis estão sendo aniquilados. O Irã perde a força, que é o câncer do Oriente Médio, né? Lembrando que o Irã... Até por uma influência saudita, né? Então, veja bem, o Irã é um câncer e eles não são árabes, que muita gente são persas. São persas. Então, veja que está se gerando um quadro... Eles não fazem parte da família, né? Sim. Não fazem parte da família. Aí está se gerando um quadro do quê? Haverá uma falsa paz, haverá uma falsa e bem falsa prosperidade dentro desse mundo globalizado. E o que eu vejo também, doutor Alex, como sinal é o avivamento judaico. Não sionista, mas judaico. Porque rabinos afirmam que é a era do Messias. Nós estamos... Sim. E como o senhor falou, né? Não sei se foi um teste ou o sacrifício mesmo da novilha, mas foi sacrificada uma novilha vermelha. Não, e já disseram que não tem mais novilha. Entendeu? Então vale o que já foi feito. Então, a cinza para purificação, né? Quem não entende, essa cinza vai ser para purificar o local onde vai ser erguido o templo. E aí existe ideia já de gerar uma Palestina, entregar a Arábia e transferir a mesquita para a Palestina. Sim. E Israel ficaria com o templo. Já existe essa ideia. Como existe uma ideia do templo ser erguido do lado. Agora, vocês estão vendo aqui. Então veja, não tem como nós fugirmos dessa geração. O senhor corresponde comigo que o Messias Israel chega nessa geração e que Donald Trump ele está puxando o mundo para um caos. E o Oriente Médio para uma paz? E não tem como o anticristo governar com a igreja aqui na Terra. Na minha aí visão, vamos não. lá. E aí tu transformou o pós-tribulacionista em pré-tribulacionista? Olha só, você está dizendo, eu sou triacionista. Pastor Cardoso, eu sou triacionista. O pós-tribulacionista, o pré-tribulacionista. Não, sou triacionista. Olha só. Olha, a ideia, não, mas corresponde a linha de raciocínio, ela vai... Olha só, aí nós temos que falar do bendito do leão. Né? O bendito do leão, ele surge dentro desse contexto, ok? E ele faz justamente esse processo do envolver todo mundo. O leão engoliu todo mundo, cara. O leão só fala o Trump, né? Não, o Papa. Sim. O leão, você tá falando do leão. Você vê que o Papa, ele tá trabalhando tão bem, Fabinho, ele tá trabalhando tão bem que você nem lembrava que ele existe. E isso é o primeiro sinal de que ele está dominando as massas. Ok? Eu preciso falar duas coisas aqui. Ele está passando desapercebido. E aí ele está se infiltrando. Cavaleiros Templários entraram ontem no Vaticano. Foi, eu vi. Depois de 700 anos. E os Templários sanguinários. Não, para tu ver. E tá todo mundo dizendo que a turma é aquela turma que salvou Jerusalém. Quando os caras praticaram estupro, canibalismo, cara, só a misericórdia. A história templária é só a misericórdia. Eles entraram 700 anos sem entrar no Vaticano. Gente, a gente precisa falar dos peões do Apocalipse. Tá, mas já tá falando. Agora deixa eu falar duas coisas que tá caminhando pro que a gente tá falando. Fim do dinheiro de papel, a gente tá com mais de 100 países. Ele falou isso aqui. Ele falou, desculpa isso aqui, que ele tem um assunto muito bom sobre isso. Que eu gosto muito do rapaz, do Nicolas Ferreira. Mas só disse que o Nicolas... Ele foi empurrado pelas Big Tech para poder parar o Drex. Se o Drex entra em janeiro, como estava previsto entrar, o BRICS ele neutralizaria o dólar. Então as Big Techs empurraram o Nicolas, ok? Para justamente segurar o Drex, para não entrar o Drex, para que o BRICS não tivesse tempo de se mobilizar para interromper a transação entre o dólar. Ok? Porque, então, assim... a questão toda ali, veja, ninguém é igual o Felca. Né? O Felca, houve um nível de entrega superior à média que o garoto tinha. Né? Toda vez que o algoritmo age assim... Oi? O Drex, eles ainda querem colocar... A moeda digital é uma tendência global. Não é então, isso que eu ia falar. A gente tem global. hoje, Fábio, 146 países já se mobilizando por a moeda digital. Então, quer dizer, é o fim do dinheiro físico. E assim, com o dinheiro digital, imagine que você é a França, ele é a Itália, eu sou o Brasil.
a gente não precisa mais passar pelo sistema do dólar. A gente transita sem depender do dólar. Não precisa ir longe. Olha só, o Pix eu passo para ele, que passa para você, que passa para mim. Quem recebeu por isso? Ninguém. Ficou entre nós aqui. Percebeu? Se o Drex tivesse entrado, né, o BRICS teria uma moeda digital para movimentar. E não precisaria do dólar. Não precisaria do dólar. E aí o que acontece? Então, isso não é interesse do americano, porque o americano está discutindo a moeda digital deles, porque há uma discordância, porque parte da sociedade americana sabe que isso é dominação. Sim. Ou seja, se você tem essa dívida aqui, ok? Com o governo, né? E você tem esse nível de recebimento, ok? Eles vão se apropriar compulsoriamente disso, e aí o que vai sobrar para você, se sobrar, é isso que está aqui. Compreendeu? Então, na realidade, esse é o grande questionamento, né, da moeda sair da sua mão e para a mão do governo, porque ela vai para a mão do sistema de governança. E o pior, essa governança vai ser mundial. Quem falou isso? Bendito do Charles, 24 de dezembro, a cartinha que ele escreveu que o mundo tinha ameaças e por conta dessas ameaças deveria ter um único governo mundial para poder dirimir e determinar os caminhos da nova humanidade. Que seria olha só, nova humanidade. E olha só, outra coisa que está ligada até 2028. 2027 é a libertação da IA. Né? Total. Então imagine. Da geral, né? E aí entra essa questão, o Deus, né, da inteligência essa artificial. questão de invasão alienígena. Eu estudei muito sobre o projeto Bluebeam, né? Eu acredito que nessa hipnose de tela que a gente tá, de virtual, se nós tivermos hoje holografia, e eu acredito que através dos satélites chineses e da própria Starlink, se consegue criar imagem e som de qualquer coisa no céu como real. Concordo. Então eles podem criar um pânico mundial, um ataque espacial e criar um domínio através... Porque o domínio global ele vem através do medo. Sim. E na minha visão, o mundo ocidental, né, ele está sendo pressionado a um caos, porque o que o Brasil está vivendo, que a gente está vivendo aqui, né, taxação, crise e tal, a gente não vê o que está acontecendo na Europa, está tendo assalto à mão armada na Europa, coisas que não existiam, está acontecendo nos Estados Unidos. Não, então, a própria ideia deles que entra agora, ia ser o ano que vem, mas entra agora, do controle digital, né? Você, a fronteira deles, pelo céu, pela terra e pelo mar, você já sofre a identificação. Você já cai dentro de uma malha fina que não tem o curral digital. Como é o caso que eu te falei da cidade de São José dos Campos. São José dos Campos, 100% controlada a nível digital. Monitorada. Totalmente, monitoramento total. Na rua... O Brasil tem 90% das cidades do interior já monitoradas. O pessoal nem sabe disso. A cidade interior, do interior, 90%. 90% delas. E foram colocadas, aí nós temos 5G. Sim. E aí eu vejo, eu não sei como é que o doutor vai ser, como o doutor crê numa nova pandemia, eu acredito. Eu não sei se o senhor já viu o adesivo do Bill Gates, né? Sim. De rastreio de pandêmico. Sim. Aquilo dali é meio que uma marca da besta, né? Ele diz que é um QR Code, que seria o próprio veneno aplicado. Imagine, a ideia é tremenda. Não sei se o senhor já estudou isso. Imagine que aqui, qual é o bairro aqui? Aqui é São José dos Pinhais. São José dos Pinhais. Imagina que aqui em São José dos Pinhais tem 100 pessoas com febre alta. Porém, a pessoa está conectada à internet via o QR Code, vai fechar só o local. O lockdown vai ser local. Então, o foco está aqui, ninguém sai dessa região. É isso aí. Mas ninguém percebe que vai estar sendo vigiado e monitorado o tempo todo. E aí eu entro dentro do sistema digital financeiro. Então, quer dizer, se você não estiver sendo vigiado para evitar uma pandemia, você não tem acesso a dinheiro. Também. Então entra no sistema da besta. Ninguém vai poder comprar e vender. É uma situação, né, Carlos? E eu acredito que já está pronto para isso. De múltiplas conjecturas, ok? A coisa ela é tão interessante que, por exemplo, né, a gente correu por Nicolas. O Nicolas foi usado pelo sistema global. Aí tu corre por Felca, foi usado pelo sistema global. Aí você corre por Fábio, aí foi usado pelo sistema global. O Alexandre de Moraes.
Ousado. Eu não posso falar disso, porque eu não quero ir para Papuda, cara. Não quero ir para Papuda.